Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram, eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho a nós e explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, Jesus apresentou o projeto do Pai à humanidade toda, e as pessoas que ouviram a proposta de Jesus, ou o projeto do Pai, se encantaram. Quando nós ouvimos a Escritura, o que nós vamos percebendo? Uma grande multidão começou a caminhar atrás de Jesus. Uma grande multidão começou a seguir Jesus. Dessa grande multidão apareceram os apóstolos que Jesus escolheu a dedo. Não sei o critério que ele escolheu, mas escolheu a dedo. E dá a impressão que Jesus escolheu a dedo, mas escolheu os piores. Também muitos discípulos seguiam o Senhor. Mas o que nós percebemos, meus caros?
com a paixão do Senhor, nós percebemos o quê? Que aqueles estavam indo atrás de Jesus, os apóstolos, os discípulos, eles não conseguiram entender qual que era de verdade o projeto de Deus. Eles estavam olhando apenas com um olhar humano, somente isso, um olhar humano, todos interessados nas benesses que o Senhor Jesus poderia oferecer a eles, mas não estavam com o olho nas coisas de Deus, não, eram somente no projeto humano. Hoje nós ouvimos no Evangelho os discípulos de Emaús, tão bela essa passagem, esses discípulos que também faziam parte dos seguidores de Jesus. O Evangelho mostra, diz que eles estavam voltando para casa no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo da ressurreição. 3 dias antes, Jesus tinha sido morto, Jesus tinha sido sepultado. 3 dias depois, os discípulos então estão indo embora, desanimados, frustrados, tendo que voltar para aquela vida deles, uma vida sem esperança, uma vida sem alegria, porque toda a esperança, toda a alegria que eles tiveram quando caminharam com Jesus, foi pregado na cruz com Ele. Ou seja, o projeto acabou, o sonho não existia mais, acabou o sonho, não existe mais o sonho, não existe mais a esperança, porque tudo acabou na cruz de Jesus. Assim que eles pensavam, não somente esses 2 discípulos de Emaús, mas os discípulos todos de Jesus, os apóstolos também. Mas por que que eles se frustraram tanto? Por que que eles desanimaram tanto? Porque eles estavam pensando neles, um projeto humano. Quanto mais próximos de Jesus eles estivessem, mais oportunidade de ter uma benesse. Quanto mais próximos de Jesus eles caminhassem, mais eles poderiam ter um benefício, um privilégio. E eles voltam então desanimados para casa. De repente Jesus aparece no meio dos 2, caminha com os 2 discípulos. O desânimo deles era tamanho, a frustração era tão imensa que eles não reconheceram Jesus. Jesus conversava com eles, Jesus começou a dar uma grande catequese para eles, falando dele, mas eles não conseguiam abrir os olhos, não conseguiam abrir o coração para reconhecer Jesus, o ressuscitado ali, caminhando com eles, dando a catequese a eles, até que quando eles convidam Jesus para ir na casa deles, Jesus aceita, senta à mesa. Quando ele pega o pão e parte o pão para entregar aos discípulos, aqui os olhos deles abrem, o coração deles se abrem e reconhecem Jesus. O nosso coração não ardia quando ele falava conosco, o nosso coração não estava ardendo. Estar com o Senhor, meus caros, é sentir o ardor no coração, um ardor de muito amor. Aqui fez com que os discípulos então de Emaús voltassem para Jerusalém, com a esperança restaurada, com a fé purificada e com muita alegria no coração. Vão até Jerusalém. Lá em Jerusalém então eles encontram os apóstolos, os outros discípulos e dizem: vimos o Senhor. As mulheres já tinham dito isso, tinham visto o Senhor, estavam com ele, mas não acreditaram nas mulheres. Agora os discípulos de Emaús voltam correndo para Jerusalém e diz: vimos o Senhor. E contam como eles reconheceram Jesus, que foi no partir do pão. Meus caros irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o tempo pascal, e a nossa fé deve nos levar a fazer um caminho com o Senhor. Jesus caminhou com os discípulos de Emaús, o coração deles ardia. Precisamos nós também fazer essa caminhada com o Senhor,
Jesus viveu só o bem, Jesus só viveu a bondade. No final, Jesus teve a morte, mas a morte não foi o mais importante ou vitoriosa. Aquele que vive o amor, vive a fé, vive a esperança e assume de verdade o projeto de Deus, o final é a glória. Deus recompensa aqueles que assumem o seu projeto, o projeto dele, não o nosso projeto. Porque às vezes nós queremos que o projeto de Deus seja o nosso. Então que nós possamos fazer uma caminhada com o Senhor, caminhar com Deus e permitir que as maravilhas do reino estejam acontecendo na nossa vida. Porque se nós caminharmos com Deus apenas interessados em coisas humanas, vamos nos frustrar profundamente, como frustraram os discípulos de Emaús. Vamos nos frustrar profundamente, como se frustraram os apóstolos. Vamos perder a esperança, vamos perder a alegria, vamos perder a fé. Porque quando nós estamos buscando projetos humanos em Deus, os nossos projetos, nós corremos o risco de nos frustrar, e frustrar muito, perder a fé, não querer mais saber de Deus, deixar até de acreditar nele. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, vimos nessa igreja todo o final de semana para ouvir uma palavra, para nos alimentar da palavra e do pão eucarístico, para termos forças para lutar, para caminhar, para lutar contra o pecado, lutar contra o inimigo e para viver a fidelidade a Deus. Precisamos buscar viver essa fidelidade ao Senhor, assumindo o projeto dele na nossa vida. Quando nós conseguimos assumir o projeto de Deus na nossa vida, onde o que é mais importante é seguir a Deus, aqui sim, essa semana na liturgia, quando os apóstolos estavam lá realizando milagres, pregando no templo, foram proibidos, o que Pedro disse? Precisamos primeiro obedecer a Deus. Primeiro obedecer a Deus. Então primeiro devemos obedecer a Deus, procurar fazer sempre a sua vontade, deixar que a misericórdia de Deus nos envolva, para que façamos uma grande caminhada com Ele, uma caminhada que nos leva à eternidade, uma caminhada que nos leva à felicidade plena, uma felicidade verdadeira. Com Deus somos verdadeiramente felizes, com Deus somos verdadeiramente cheios de esperança, com Deus somos verdadeiramente cheios de paz. É o que nós buscamos, é o que nós precisamos, e é isso que vai nos levar à eternidade. Peçamos então, meus caros irmãos e irmãs, a graça de viver essa nossa fé, de viver esse nosso encontro com o Senhor e fazer uma bonita caminhada com Ele, caminhar com Ele e deixar que o nosso coração arda de estar junto com Ele, deixar que o nosso coração arda de caminhar com Ele, rumo à eternidade, rumo ao céu. Amém. Vamos ficar de pé.